Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Hoje a nossa entrevistada é a jovem primeira-dama do município de Curitiba e presidente da FAS, que estará mostrando a vocês tudo aquilo que é feito por essa entidade em benefício de nossa gente. Seja bem-vindo ao nosso programa e vamos iniciar, presidente Márcia. No início, quando seu nome foi indicado para assumir esta presidência, houve algumas críticas. E, no entanto, hoje, pelas entrevistas que a gente vem realizando, principalmente com vereadores, você tem sido muito elogiada. Ao que se deve? A senhora trouxe uma equipe, ou você, pela sua jovialidade, trouxe uma equipe para dentro da FAS, ou aproveitou a expertise daqueles que já laboravam aqui nesta entidade? Primeiro, muito obrigada pelo espaço. É sempre muito bom conversar com a população. A gente sabe da abrangência que o programa tem. Explicar o que a Prefeitura e a Fundação de Ação Social pode fazer pela pessoa é muito importante. Às vezes as pessoas não entendem um pouquinho o que acontece e é mesmo complicado, complexo mesmo, a gente tem que sempre estar resgatando isso. Fui indicada para ser presidente da Fundação de Ação Social. Para mim foi uma surpresa, porque nós costumamos dizer que o Gustavo nunca fez nenhuma promessa de campanha, nem em casa. Ele nunca me prometeu que eu seria qualquer coisa. Eu ajudei porque acredito realmente no projeto de cidade que o Gustavo apresentou e fui realmente surpreendida e fiquei muito honrada, muito feliz e aceitei o convite de ir para a Fundação de Ação Social. Já sabia de antemão que existia aqui uma equipe muito comprometida, porque assistência social a gente não faz mais ou menos. Ou a gente gosta muito do que faz, ou então a gente sai porque não tem meio termo. Quando cheguei na FAS, não tive transição, infelizmente, fui conhecendo aos poucos e encontrei uma equipe realmente muito comprometida. Uma equipe que vinha se especializando, que vinha se adequando às novas normas do Sistema Único da Assistência Social. E eu vi que tinha aqui dentro um material humano que seria fundamental para executar todo o projeto que o Gustavo tinha para a cidade nessa área. Então eu trouxe, Solomar, para a Superintendência de Planejamento, a Jucimere Silveira, que é uma referência doutora em serviço social. Ela é uma referência em assistência social, não só em Curitiba, no Paraná, mas no Brasil. Ela acompanhou todo o processo, apesar de ser muito jovem também, acompanhou todo o processo da criação e da implementação do Sistema Único, do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e ela seria fundamental para o nosso projeto. Trouxe também para a diretoria administrativa uma pessoa de mercado, por entender que uma entidade que termina o seu ano com 17 milhões de dívidas, como foi o caso da FAS, tem alguma coisa errada. E não estou falando de desvios, de corrupção, absolutamente nada, mas que a gente precisa sanear isso. Nós precisamos entender que o dinheiro público tem dono, sim, e é a população. E nós não podemos não podemos ter lucro, mas não podemos terminar com 17 milhões de dívidas. Então eu trouxe alguém com uma perspectiva, um olhar de mercado, sabendo que não poderia terminar um ano com uma dívida desse tamanho, e trouxe também para ser, na verdade, um assessor técnico, o Fernando Guedes, que tem um conhecimento muito grande também junto à comunidade, junto a associações de moradores. Ele gosta muito do que faz, a gente vê isso quando ele recebe um presidente de associação, recebe alguma liderança da comunidade, e isso nos dá também muita alegria, porque é assim que nós trabalhamos. E foi só. Eu não trouxe mais ninguém. Todas as minhas supervisoras regionais são do quadro da FAS, vinham batalhando já da FAS, todos os meus gerentes, todos os meus coordenadores, todos são do quadro efetivo da FAS. Parabéns, presidente, e tenho certeza que se você não sabia, é interessante que saiba, porque é uma das maneiras de sanear a responsabilidade pública com realizações. Parabéns, presidente Márcia. A atuação da FAS, qual a população que ela atende, presidente? A FAS, ela na verdade tem uma amplitude e uma capilaridade na sociedade impressionante. Nós temos os grupos de convivência, que são desenvolvidos pela Proteção Social Básica. Os grupos de convivência são aqueles que a gente consegue fazer o resgate do vínculo com a família. Nós conseguimos levar os jovens dentro de um programa chamado ProJovem, que é do governo federal. Nós conseguimos juntar também os idosos para que possam ter uma convivência, conversar entre si, ter uma vida mais saudável, mais de convivência mesmo. Na proteção básica, que são os CRAS, são os Centros de Referência de Assistência Social, eles estão em lugares estratégicos da cidade. São 45 hoje CRAS que nós temos na cidade. É lá
perto da população, principalmente perto da população que é mais carente, que nós fazemos a convivência, o fortalecimento de vínculo de dentro de casa, da família, e também ali nós fazemos o cadastramento para o Bolsa Família, para os benefícios continuados, para os benefícios eventuais. É lá que a família vai buscar auxílio, lá que ela diz assim, olha, minhas telhas todas foram quebradas, eu preciso de ajuda nesse momento. É lá que ela vai dizer assim, olha, nós precisamos agora, nesse momento, de uma cesta básica. É ali que o CRAS vai analisar e nós não damos apenas a cesta básica, Solomar, porque entendemos que ou a gente vai fazer um acompanhamento contínuo dessa família e efetivamente virar a chave da vulnerabilidade, fazer com que ela possa ter vida própria, e vida saudável, e vida em família, e possa caminhar pelas próprias pernas. E o CRAS faz isso. Depois nós também atendemos aqueles que, infelizmente, e é uma realidade muito forte aqui em Curitiba, já têm os vínculos familiares rompidos. Então, é quem teve, por exemplo, uma situação de abuso ou exploração sexual dentro da família, com relação às crianças, aquela mulher que foi, infelizmente, agredida pelo marido, é aquele idoso, e nossa realidade é muito forte nisso, que é negligenciado, que é maltratado, que está em casa sem atendimento algum. Às vezes até alguém da família tem a curatela, tem a tutela, mas não repassa. A gente teve casos, Solomar, de idosos que morreram de inanição o ano passado. Isso não pode acontecer, nós temos uma responsabilidade. E agora, com o aumento da expectativa de vida e de vida saudável que os remédios, a medicina nos dá, nós temos uma outra preocupação. Nós precisamos acompanhá-los e fazer com que efetivamente ele esteja inserido. É aquela pessoa com deficiência que de repente está em casa sem nenhum atendimento, então já estão com os vínculos rompidos. Aí, nesse caso, entram nossos profissionais, nossos assistentes sociais, nossos psicólogos dos centros de referência especializada, que são os CREAs. São 9 CREAs, em cada uma das 9 regionais. Além disso, para você ver como é grande a nossa população, nós temos a população de rua, que é atendido por nós também, e que eu tenho um carinho muito especial por essa população. E se tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai ter grandes e boas notícias para o ano que vem para a população de rua. Temos também atendido as pessoas que precisam de capacitação. Então, nos liceus de ofício, são 26 liceus de ofício hoje em Curitiba. Ao todo, juntando todos os nossos equipamentos, passam de 70 equipamentos que estão diretamente ligados à comunidade e estão atendendo as demandas diárias da comunidade. Fora aqui, que é a sede, né, que nós fazemos toda a estratégia, nós nos aprimoramos no SUAS, nós implementamos efetivamente o SUAS na cidade, então são 1.800 funcionários. E assim a gente consegue chegar um pouquinho mais próximo das demandas da população. Presidente Márcia, esse funcionamento dos CRAS e dos CREAs, eles têm a participação municipal, estadual e federal? Como é que funciona no que tange ao financiamento desses projetos? É uma boa pergunta, Solomar. Os nossos serviços, nós estamos numa república federativa, existe um pacto federativo que é tripartite, União, Estado e Prefeitura. Os nossos serviços não têm financiamento algum do Estado. Todos são financiados ou com recursos próprios do município ou então pela União, pelo governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social. Acontece isso, por exemplo, no repasse de per capita para atendimento à população de rua, para acolhimento institucional. Nós temos 10 acolhimentos de crianças e adolescentes municipais. Quem repassa os recursos, a gente compartilhado, o custo é compartilhado entre União e município. E agora, depois do extenso debate que tivemos, nós estamos começando a ter o cofinanciamento estadual, o qual a gente ficou muito satisfeito, muito feliz. Nós vamos começar a financiar os centros-dia para pessoa com deficiência, com a ajuda do governo estadual e outras ações que já estão pactuadas de maneira tripartite, que precisava efetivamente uma implementação aqui. Mas nós estamos conseguindo avançar também no cofinanciamento estadual, o que nos deixa realmente muito felizes. Outro assunto que eu não poderia deixar de perguntar para a senhora, ou para você, pela sua jovialidade, no tocante à parceria, existe a possibilidade de parceria com as associações de moradores no que tange à qualificação profissional? Porque existem entidades associativas que têm uma sede grande, ampla, que poderia ser utilizada. Isso é possível? É possível. Nós temos parceria com várias associações de moradores e nós estamos num processo agora de profissionalização dessas associações de moradores. Porque, Solomar,
Não podemos também tapar o sol com a peneira e achar que não acontecia isso. As associações, grande parte, eram cooptadas para as campanhas eleitorais, elas serviam de massa de manobra e isso não é o papel da associação. E as associações têm um papel muito forte dentro da comunidade, elas são a comunidade e nós precisamos valorizar essas associações, não de 4 em 4 anos na campanha não, nós precisamos trabalhar junto com elas onde o poder público não consegue chegar, que é lá no meio do bolsão de pobreza, onde elas chegam, onde elas conhecem as pessoas de porta a porta. Mas nós precisamos tratar com um viés mais profissional e de parceria. E isso a gente está tentando fazer agora, junto com as comunidades, junto com as associações e as entidades de defesa de direitos também que estão nas comunidades. Uma das coisas que nós estamos preparando, junto com a Secretaria de Relações com a Comunidade, é um conselho comunitário municipal, do qual as entidades vão fazer parte e decidir efetivamente o que é que a gente vai fazer na ponta. Isso vai ser um grande salto também, tem a chancela do prefeito e nós vamos institucionalizar essa relação que vai ser muito bom. Afora isso, a capacitação das pessoas que estão na comunidade também tem um apoio da FAS para as associações de moradores, e do IPCC, também Instituto Pro Cidadania. Precisamos avançar muito. Nós sabemos que as associações, às vezes, não têm recursos para fazer o que elas poderiam estar fazendo. E nós vamos investir. O primeiro ano é sempre um ano de balanço e de segurada um pouquinho mais do freio. Mas nós estamos já com um processo de avanço e desenvolvimento de parceria junto com as associações. No tocante às crianças e adolescentes, qual o programa direto que a FAS tem sobre esses jovens? Nós temos vários programas, como eu citei já, junto com os meninos um pouco mais velhos, é o ProJovem. O ProJovem está sendo totalmente reordenado pelo governo federal, por entendermos que esse modelo aplicado serve para os meninos e meninas um pouquinho mais jovens mesmo, um pouquinho mais de 10 a 15 anos talvez, que a gente tem que ter um outro olhar para os meninos de 16, 17, 18 anos, que é um olhar da profissionalização, do incentivo e da iniciação no mercado de trabalho. Para isso nós temos o jovem aprendiz, que nós damos uma qualificação e nos outros dias da semana ele vai para dentro de uma empresa e vai conhecer a empresa. Com isso nós podemos suscitar algumas vocações, nós podemos inseri-lo definitivamente no mundo do trabalho. A gente sabe a dificuldade que é o primeiro emprego, como é difícil o jovem de 18 anos sair agora e conseguir um emprego imediatamente. E com o jovem aprendiz nós fazemos essa inserção deles na mobilização para o mundo do trabalho. Nós temos uma diretoria cuidando disso também. Crianças de 0 a 12 anos, nós temos contraturno escolar, ele não é alinhado com a política pedagógica das escolas, mas nós temos várias atividades de reforço escolar no contraturno, de atividades lúdicas, nós temos atividades inclusive esportivas, nós temos atividades de lazer e atendemos nesse contraturno, junto com as associações de moradores também e entidades, as ONGs, que nos procuram, apresentam um projeto de convivência e é passado pelo conselho, o conselho aprovando, ele tem os recursos do Fundo da Criança e Adolescente. Temos fortalecimento de vínculos também, tem a questão da criança que está em uso de substâncias psicoativas, que nós também temos um outro projeto que é feito com a família e com a criança. Enfim, a criança, a gente não inventa nada, a Constituição Federal fala que é prioridade absoluta e é assim que a gente trata a criança aqui na FAS. Eu gostaria que a senhora me falasse para os idosos, existe algum projeto semelhante para os idosos? Nós temos os CATs, os Centros de Atendimento à Pessoa Idosa. Eles funcionam como também atividades que elas se encontram, elas desenvolvem atividades manuais, elas têm alguma orientação de saúde, várias outras atividades. No entanto, a questão da pessoa idosa, e eu vou ser muito franca nisso, nós precisamos muito avançar, porque tem pessoa idosa, nós atendemos também a pessoa idosa no domicílio. Nossas equipes dos CRAS, elas vão atender no domicílio a pessoa com deficiência e a pessoa idosa. Isso acontece, mas nós precisamos avançar muito, pelos motivos que eu relatei. A possibilidade
de uma vida mais extensa, também traz esse desafio para a cidade. E nós temos que avançar nisso e ver qual que é o nosso público-alvo. Não é possível, a gente não pode admitir que tenham idosos em casa, sendo negligenciados, ficando sozinhos, porque as pessoas têm que trabalhar, têm que tomar suas vidas e não conseguem lidar com os idosos. Então a gente precisa reforçar isso de maneira muito, muito forte e muito pontual. Nesse momento, nós estamos escrevendo um projeto para ser apresentado na captação de recurso, para formação e capacitação de famílias cuidadoras. Às vezes, a família não é que ela seja ruim, que ela não queira o idoso em casa, ela não sabe como lidar com esse idoso, ela não sabe como é que lidar com as limitações do idoso. E a gente está apresentando agora um projeto que vai ser para formar cuidadores e famílias cuidadoras. Eu acredito que seria um grande passo e que a gente vai ter que avançar muito mais na questão da pessoa idosa. Presidente Márcia, eu gostaria que a senhora... Eu fiz um estudo sobre o seu trabalho e eu estive lendo sobre programa de vitrine social. O que significa isso, presidente? O Vitrine Social é um trabalho muito bonito desenvolvido pela diretoria de mobilização para o mundo do trabalho. A nossa diretora Paula Araripe, ela é uma entusiasta desse trabalho também. E a ideia, Solomar, é que a gente possa tirar de casa aquelas pessoas que não viam muita perspectiva, não viam muita possibilidade de autonomia, de independência, que achavam que não tinham nenhum talento que pudesse desenvolver pessoalmente mesmo. É um projeto de empreendedorismo, mas antes do empreendedorismo, de abrir um negócio, alguma coisa assim, empreendedorismo pessoal. É de entender que você é capaz, que você pode organizar a sua vida, começando pela sua casa, por exemplo. Sabe, organizando suas coisas, tendo uma relação melhor com a família, isso faz parte da organização também, e depois, fazendo com que ela possa desenvolver algum talento, principalmente nas atividades manuais, que ela possa sobreviver talvez do talento dela. Mas antes de qualquer coisa, esse projeto é muito interessante porque faz com que a pessoa se descubra um sujeito de direitos, que tem talentos e que pode sim ter sua própria autonomia. O resultado disso, a gente tem as lojas do Vitrine Social, que tem produtos lindíssimos, belíssimos, que são feitos por essas pessoas que se redescobriram. Então, eles têm uma característica muito maior, que é da ressignificação da vida. E esse projeto faz isso. Então, o resultado desse projeto pode ser visto nas lojas e toda vez que eu olho para aquele produto, aquele objeto desenvolvido, a gente vê todo o histórico de uma pessoa que talvez não se descobrisse capaz. E o Vitrine Social consegue fazer com que isso aconteça. Os relatos são belíssimos do Vitrine Social, das pessoas falando assim, olha, eu ficava em casa, eu lavava a louça, eu fazia comida, e ficava lá tentando achar alguma coisa para fazer, mas eu nunca achei que eu pudesse fazer um produto como esse e as pessoas comprarem meu produto. E é isso que a gente faz, isso que a equipe da Paula Araripe, com maestria, faz com essas pessoas. Tudo começa com autoestima. Tudo, tanto na questão da criança, do adolescente, da pessoa idosa, da mulher que está sendo vítima de violência ou que ela não se descobriu ainda seu talento, tudo passa pela autoestima. A pessoa sai de uma condição de invisibilidade para uma condição de aplauso, para uma condição de que as pessoas estão vendo que você é capaz e que você pode sobreviver, inclusive, da sua arte. É muito bonito. Eu também gostaria de lhe perguntar qual a importância dos conselhos municipais junto à FAS. Esse é fundamental. Os conselhos municipais fazem com que toda a ação da FAS e da rede socioassistencial que está em Curitiba, que atua em Curitiba, seja legitimada. Então, os conselhos são paritários, são formados metade sociedade civil, outra metade governo. E é ali que a sociedade civil pode dizer, não quero que tenha esse rumo, porque a nossa necessidade é outra. Ou então ela pode dizer assim, não, nós vamos construir uma política junto, entendendo que vai atingir nossa vulnerabilidade, vai melhorar a nossa vida. Nós temos na FAS hoje de conselhos, Conselho da Criança e do Adolescente, nós temos o Conselho da Assistência Social, o Conselho da Pessoa Idosa, o Conselho da Pessoa com Deficiência. Cada um desses conselhos tem um outro conselho que vai deliberar sobre o fundo. Quem tem acesso ao recurso? Quem pode ter acesso ao recurso? Que entidades podem ter, que projetos podem ter acesso ao recurso? Eu tenho um respeito muito grande por todos os membros de todos os conselhos
E são pessoas abnegadas, elas não ganham nada para estar aqui no Conselho. Principalmente as pessoas da sociedade civil, que poderiam estar nas suas entidades muito bem e fazendo outras coisas, mas elas se dispõem a estar aqui decidindo os rumos da assistência social, os rumos da criança, do idoso, da pessoa com deficiência. Então, um grande respeito, e sem os conselhos, eu acho que a FAS não teria um rumo tão certo e tão firme para seguir. Eu gostaria de lhe perguntar se existe alguma possibilidade nesses eventos sociais promovidos pela FAS de uma parceria financeira de pessoas físicas ou empresas para que fizesse algo mais próximo de nossa gente, algo em benefício de nossa gente com essa parceria. É possível? É uma ótima pergunta, Solomar, porque nós temos algumas situações. Primeiro, que a pessoa física pode destinar parte do que é devido no imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente e o fundo do idoso, que são as duas possibilidades que nós temos. A pessoa jurídica também pode fazer isso no ato de entrega da sua declaração de imposto de renda. Não vai pagar nada mais, ela só vai destinar o que é devido para que possa financiar algumas ações nesses dois fundos. Além disso, Solomar, nós estamos num momento de abertura, porque o poder público sempre teve um grande receio de fazer parcerias com a iniciativa privada, por conta de talvez lá atrás, uma relação um pouco mais de negócios. E agora nós estamos num momento de responsabilidade social. As empresas todas precisam se preocupar com isso. E o poder público tem que se aliar à iniciativa privada, porque não há dinheiro na prefeitura, ou no estado, ou no governo federal, que vá dar conta de atender de maneira digna e eficiente todas as necessidades da população. E a iniciativa privada está muito atenta a isso, e nós estamos buscando, sim, parcerias para desenvolver projetos pontuais e projetos continuados dentro do município. Presidente Márcia, um dos assuntos que eu não poderia deixar de perguntar é que esse ano nós tivemos um ano bastante atípico no que tange ao frio. Foi muito frio, inverno muito violento, e não se houve nos meios de comunicação nenhuma vida ceifada por esse frio. Graças a Deus. Foi um trabalho fantástico, a gente pode ver o trabalho, a correria. Como é que a senhora viu esse momento? Foi um momento especial para essa entidade? Foi muito especial, e não só para mim, porque eu estou chegando agora. Eu sou nova aqui, mas os 1.800 funcionários estavam aqui e quase todos se envolveram. Eles saíam do CRAS, gente que nunca tinha entrado no acolhimento para a população de rua. Foi lá, foi fazer abordagem noturna, convencer as pessoas a virem para o nosso acolhimento. Nós abrimos 7 acolhimentos emergenciais na cidade, para que nenhuma vida fosse perdida. E essa integração da equipe foi emocionante, foi definitiva para que não perdêssemos ninguém para o frio esse ano. Nós permitimos que levasse o cachorro, inclusive, junto, ficava junto com o morador de rua, para que realmente ele se sentisse acolhido num lugar que tivesse uma alimentação quentinha, um banho quente, e que pudesse ficar ali nessas noites. Então, nosso agradecimento a toda a equipe da FAS e mais, a sociedade civil se organizou. Eles fizeram um grande mutirão emocionante, nunca visto antes em Curitiba, para arrecadação de roupa e de resgate dessas pessoas, levando para o nosso serviço. Então, todo agradecimento também para a sociedade civil, que acordou para o projeto, acordou para a necessidade e para a derrubada de alguns tabus e preconceitos que ainda existiam. Presidente Márcia, vamos falar um pouquinho de política também, porque a gente sabe a sua forma contundente quando cobra dos políticos. De onde que aprendeu isso? Veio de berço? Porque com a sua jovialidade, como é que surgiu essa energia tão forte? Eu sou jornalista, Solomar. Então, só por aí a gente já tem uma veia um pouquinho mais ácida, um pouquinho mais contundente, né? Eu confesso que na campanha também fui um pouco mais ácida. O Gustavo chamava minha atenção todo o tempo, mas não tinha jeito não. Ele casou com uma jornalista meio pimentinha mesmo e que ia cutucar de qualquer maneira. Mas eu acho que é isso, acho que é observação da vida também, observação do que a gente encontra, dos desafios, principalmente agora na FAS, tratando da população mais vulnerável e vendo o distanciamento que existe quando a gente vê um esquema de corrupção, alguma coisa assim, o distanciamento dessa realidade para a realidade de quem está lá na área de vulnerabilidade.
que tem sua casa quase que caindo sobre sua cabeça, que tem 5 filhos que estão fora da escola e que a gente não pode permitir que isso aconteça. E nós, na posição agora de gestores do poder público, se a gente não fizer isso agora, vai ser quando? Então é agora que a gente tem que cobrar também e tem que fazer diferente. E a gente tem que mostrar a diferença. E é isso que a gente está fazendo. Então a aveia, pimentinha vem daí. Presidente Márcia, já estamos chegando ao final do nosso programa, mas, no entanto, eu gostaria de perguntar para a senhora quais os projetos da Fundação que já existem em sua mente, porque eu noto que a senhora, pela sua juventude, tem aquela energia rápida de fazer acontecer. Quais os projetos para que a nossa população tenha conhecimento de antemão? Bom, temos vários projetos e várias coisas estão brilhando meus olhos e aquecendo meu coração. Uma delas, condomínio social para a população de rua. Durante um ano, as pessoas identificadas em condição de empregabilidade, ou que já tem, muita gente que está na rua tem carteira assinada já, e trabalha e vai dormir no nosso acolhimento. Por um ano, ele vai ficar como se fosse incubado no nosso condomínio social. Depois de um ano, ele vai ter a possibilidade de ter a casa própria. Então, por ano, nós vamos retirar de verdade da rua, dando uma ressignificação para a vida dele, pelo menos 100 pessoas. A gente vai resolver todo o problema? Não. Mas essas 100 pessoas, cada pessoa que tiver na casa própria, isso a gente vai saber que mudou uma história. Isso é muito bom. Outra questão que também está sendo muito bacana, nós vamos investir muito mais num programa chamado Família Acolhedora. Nós temos hoje quase 1000 crianças em entidades, em instituições hoje em Curitiba. Essas crianças, que experiência de família ela já teve? Umas ficam lá por 2 meses, outras ficam a vida inteira, o que não pode, são só 2 anos. Mas não tem para onde colocar essas crianças. E para dar essa possibilidade de ele ter uma família, a gente vai identificar famílias que vão se candidatar também a receber essas crianças e vão criar junto com seus filhos, vai para a escola, vão dar conselhos e vão dar oportunidade para essa criança de ter realmente uma família. Isso vai ser também definitivo para a vida de cada uma delas. E a outra coisa que, a gente tem vários, mas uma outra, e só para encerrar, uma coisa que a gente está considerando que vai ser um divisor de águas, não só no atendimento da assistência social, mas principalmente na rede de proteção formada da infância e da adolescência em Curitiba, que é um sistema integrado informatizado, que vai poder fazer com que a criança não precise contar a história dela de abuso sexual, de exploração sexual, para todos os entes da rede de proteção. Por exemplo, ele tem que contar na polícia, ele tem que contar no hospital, ele tem que contar para nós, ele tem que contar para o psicólogo. Nesse programa, nós vamos colocar a história dessa criança e todas as entes que compõem a rede de proteção vão ter acesso limitado às informações. E com isso a gente vai poder acompanhar cada um dos nossos usuários, não apenas conceder Bolsa Família, não apenas conceder um atendimento pontual, mas a gente vai conseguir acompanhar a vida dele e o desenvolvimento e o impacto que vai ter o nosso trabalho na vida dele. Ok, presidente Márcia, a gente agradece, em nome do programa Uma Janela para a Cidade, pela sua contribuição de informar aqueles que nos assistem, a nossa população. O nosso programa está sempre aberto para, quando necessário for, utilizar de uma forma tranquila e transparente, porque eu acho que este é o momento da gente mostrar Curitiba como ela é, Curitiba o trabalho que vem sendo feito e a Curitiba de primeiro mundo que todos nós somos. Muito obrigado e, se Deus quiser, até um próximo programa. Muito obrigada, Solomar, eu que agradeço. É uma grande oportunidade a gente conversar com a população, às vezes a gente não consegue ter esse diálogo tão franco e eu também me coloco à disposição para, quando quiser, eu volto aqui e vamos continuar conversando.